Boa noite, pessoas. Qual é a relação entre o capitalismo e a guerra? Cara, é uma relação fundadora. Fundadora. A data é uma coisa bem histórica dos anos 80, mas ela ajuda demais da conta. Ela ajuda demais. Se perguntasse, Leider, quando o capitalismo começa? Eu falo 1415. Você precisa de uma data fundadora do capitalismo, 1415. Por quê? Foi em 1415 que Portugal tomou a cidade de Ceuta. Ora, países e povos tomam outras cidades desde que o mundo é mundo. Por que a tomada de Ceuta foi importante? Porque a tomada de Ceuta foi um empreendimento capitalista. No sentido de você se apropriar do que não é seu. Você não quer ocupar a cidade, porque ela nunca foi habitada por portugueses, nunca foi uma colônia portuguesa. O objetivo não era colonizar Ceuta, nem destruir um rival econômico. O objetivo era se assenhorar da cidade para usurpar parte da renda dos habitantes, parte da riqueza dos habitantes. É isso que é o capitalismo. Correto? É isso que é o capitalismo. A mais-valia é o quê? Se apropriar do resultado do trabalho de outra pessoa. Isso é mais-valia. Roubo. Roubo. Você pode falar o que você quiser. Isso é roubo. Toda propriedade é roubo. E no capitalismo, isso fica muito explícito. Sabe? A gente tem que deixar isso claro. No capitalismo, isso fica muito explícito. Mais do que isso, só um momento. Mais do que isso. O capitalismo é um sistema que exige a apropriação do que não é seu. A lógica, repito, do roubo é imanente ao sistema. Então, qual é a relação do capitalismo com a guerra? É claro que existem outros meios de você pegar aquilo que não te pertence. A ideologia serve para isso. A alienação serve para isso. Mas o meio mais eficaz é a guerra. Foi com a guerra que surgiu a primeira fase do sistema capitalista. O colonialismo. Certo? Por isso o Ceuta foi só um embrião. O bagulho fica doido mesmo no fim do século XV, quando a Espanha descobre a Braiada. Início do século XVI, quando ela começa a conquistar o continente americano. Cortés, Hernán Cortés, Vicente Pizarro, foram só os nomes mais malignos do empreendimento colonial. O que é a colônia? Você rouba o continente inteiro, destrói literalmente milhares de povos, se é senhora de toda a riqueza, de toda a prata, de todo o ouro. Certo? Você transforma os ex-proprietários em seus escravos. Isso depois de eliminar 90% da população. Vamos pegar o México. Estima-se que a população do México, antes da conquista espanhola, tenha sido alguma coisa entre 20 e 24 milhões de habitantes. 100 anos depois da conquista, a população do México tinha sido reduzida a 1 milhão de pessoas. Onde foi parar os outros 23 milhões? Não precisa ser muito inteligente para descobrir. Rouba a vida, história, cultura. As posses, propriedade é uma palavra que eu não quero usar. As posses, os meios de subsistência, as riquezas. Quantos povos não foram extintos? O Brasil estimava-se que havia 1000 povos diferentes aqui. Hoje existe o quê? 300? Para onde foram parar os outros 700? A Argentina, os povos nativos foram quase extintos lá. Gente, a Argentina é um país que eu conheço bem a história. Na verdade, se você for analisar os povos nativos que existem na Argentina e que ainda falam a língua original, e não aquelas línguas que estão quase extintas, como dos povos patagônicos, são quase todos povos que vieram após a conquista. Os guaranis não são nativos da Argentina, eles vieram do Paraguai. Os quechuas e os aimarás que existem, quem já foi em Salta sabe disso, os quechuas e os aimarás vieram da Bolívia e do Peru. Os mapuches vieram do Chile. Esses são os 4 mais numerosos povos nativos da Argentina.
guaranis, quechuas, aimarás e mapuches. Nenhum deles veio da Argentina. Nenhum deles veio da Argentina. Todos vieram de países vizinhos. Os povos nativos da Argentina mesmo, você acha alguns deles na província de Formosa, alguma coisa em Salta, em Jujuy, alguma coisinha muito residual no extremo sul da Patagônia. O resto foram todos extintos. Diaguitas, pampas. Esses povos não deixaram charruas. Não deixou nem rastro. É o que o colonialismo faz. É o que o capitalismo faz. Certo? Então, na primeira fase, ele recorreu à guerra para usurpar um continente inteiro. Para roubar um continente inteiro, cara. Roubar um continente inteiro. A quantidade de prata que saiu das Américas para a Europa é uma coisa difícil de conceber. A quantidade de ouro não foi tão menor assim. A riqueza do capitalismo foi feita em cima do que eles roubaram. É o que Marx chama de acumulação primitiva do capital, né? É isso. Certo? É isso, cara. Esse é o lance. O capitalismo é roubo. E a melhor forma de roubar, a mais eficiente, é a guerra. Certo? A mais eficiente é a guerra. Então, vá. Segunda fase do capitalismo. Ali nós estamos falando de... vamos continuar um pouco nessa. A própria noção de falar que a primeira fase do capitalismo é mercantil. Como assim mercantil, cara? Como assim mercantil? Eles fizeram negócios lá com as ilhas das especiarias, cravo, canela, as drogas do sertão, que é pimenta e baunilha, e não sei o que mais. Gente, por favor, para com isso, né? A riqueza não veio do comércio, a riqueza veio do roubo, da pilhagem. A prata não foi comercializada com os tíbias, com os astecas, com os maias, com os incas. Ela foi roubada. O ouro não foi comercializado, o ouro foi roubado. E depois que terminou o roubo das civilizações, ele foi conseguido através da escravização de pessoas trazidas da África. Que mané comércio? Como assim capitalismo mercantil? Não tem fase mercantil, não. Foi colonialismo mesmo. Foi escravização de populações africanas e roubo, pilhagem, pirataria de populações nativas das Américas. E ponto! Não tem nada de... oh, meu Deus, fizemos comércio. Por favor, fala sério. Vamos falar sério aqui. Tá bom? Aí vem a segunda fase. O imperialismo. Porque, nossa, a segunda fase não é a indústria? Então, imperialismo, capitalismo monopolista. Certo? A Revolução Industrial começa concorrencial. Porque as tecnologias e os capitais concorriam entre si. Os capitais que usaram melhor as tecnologias fizeram as tecnologias superiores. Não foi necessariamente tecnologia superior, vamos parar com isso. Quem viveu lá os anos 80, 90, sabe que Betamax era muito superior tecnologicamente a VHS. Mas por que VHS prevaleceu? Não tem nada a ver com a eficiência. Essa questão de falar que o capitalismo é o sistema mais eficiente, isso é, com todo respeito, burrice, cara. Como diz o Caetano Veloso, isso é burrice. O capitalismo não é o sistema mais eficiente. Mas não é mesmo o sistema mais eficiente. Certo? O sistema mais eficiente, eu ousaria dizer que é o socialismo. Socialismo industrial, particularmente. Não é o que eu quero. Eu não me considero socialista, eu me considero anarquista. Mas aqui eu estou falando enquanto economista. Socialismo industrial é muito mais eficiente. Achar aquela bobagem do Friedman e daqueles bocós liberais que o que é melhor para um no conjunto é melhor para todos, isso é uma burrice, cara. O egoísmo individual não vai produzir um egoísmo coletivo mais eficiente. Isso não faz nem sentido, semanticamente. Então, o capitalismo não é eficiente, ele é péssimo em alocação de recursos. A prova é o que está acontecendo nas estepes do Dnieper. Por que os falcões estão tomando lá a mesma surra que tomaram antes no Afeganistão e tomaram antes no Vietnã? Porque não é um sistema eficiente. Ele é eficiente para o capitalista, alocar recursos. Mas não é para a sociedade.
menos ainda para se fazer a guerra. De forma alguma. Não é eficiente. Mas vamos falar do imperialismo. Para entender o imperialismo, aí sim a gente começa a falar de banco. Na verdade, você pode retroceder a ação dos bancos até a primeira fase do capitalismo. Os bancos, originalmente, as sedes bancárias, Gênova, Veneza, Florença, Amalfi, né? Principalmente Veneza. Veneza, que era o maior centro bancário do mundo na Idade Média. Nós temos ali a série de livros do Brodel, Fernando Brodel, que explica isso muito bem. Certo? Ok. Os bancos acumularam capital. Só que as cidades-estados italianas não deram o segundo passo. Qual foi o segundo passo? Criar o Estado Nacional. Por que o Estado Nacional é importante? Ele é importante porque permite que o banco roube a sociedade em que ele está instalado. Não é só questão de permitir a atividade bancária. Permitir a atividade bancária, primeiro Veneza, depois Amsterdã, permitiram. Certo? Permitiram. Veneza e Amsterdã permitiram. Mas nem Veneza nem Amsterdã conseguiu criar um Estado Nacional poderoso que fizesse prevalecer os interesses da banca. A própria Inglaterra levou um tempo para fazer isso. Então, essas primeiras potências coloniais, nós estamos falando, não é que não existia banco, gente, existia. Certo? O sistema moderno de banco começa a aparecer em Veneza lá pelo século XIII. E já está em Flandres, na Holanda e Amsterdã no século XIV. Perfeito? Mas é o embrião do capitalismo. O capitalismo financeiro, bancos existiam em Lisboa, Sevilha, certo? Barcelona é um grande centro bancário. Mas o maior, indiscutivelmente, era Veneza. Só que Veneza não tinha um Estado. Amsterdã não tinha um Estado. Então, o que esses banqueiros fizeram? Foram para a Inglaterra e fundaram um Estado. Certo? Lá já tinha um Estado. O Estado Nacional foi criado na época da invasão de Guilherme o Bastardo, né? Em 1054. Não, 1066. 1054 foi o grande cisma do Oriente, que forçou a Igreja Católica, veja só como é que são as coisas. O grande cisma do Oriente força a Igreja Católica a buscar apoio na Europa Ocidental. E para buscar esse apoio, ela resolve centralizar o poder dela e dos seus aliados. Então, ela começa a favorecer o surgimento de Estados nacionais. O primeiro foi a Inglaterra. Depois a França. Depois Portugal. Depois a Espanha. Que o Estado Nacional é uma ferramenta muito interessante para a Igreja Católica combater as heresias. Eu sou católico, gente. Não estou falando assim, estou fazendo aquela crítica de adolescente que, meu Deus, a Igreja Católica é do mal. Queimou gente. Não. Quem queimou gente, 95% das pessoas queimadas vivas, foram os protestantes, não foram os católicos. Foram os protestantes. É fácil jogar isso na culpa da Igreja Católica porque detém a mídia. Mas quem queimou gente foram os protestantes. Tanto que no Brasil não teve nenhum caso. Eu tive uma professora aqui, não foi minha, né? Foi da universidade que eu estudei, o UFG, que eu fiz a graduação. Chamava Quênia. E ela fez doutorado dela exatamente sobre isso. As pessoas que foram perseguidas pela Inquisição. Só um brasileiro foi queimado vivo e foi queimado em Portugal. Compara isso com o que aconteceu nos Estados Unidos, em Salem. Então, os protestantes que tinham esse hábito de sair queimando as pessoas. Quando aconteceu entre os católicos, foi muito particular. Quem leu O Queijo e os Vermes sabe disso, cara. Porque, aqui vamos falar, gente, esse tipo de vídeo ele não vai atrair uma audiência muito grande, né? Porque aqui já não vai dar uma de adolescente bonitão, até porque eu não sou adolescente, aqui meus cabelos brancos. E definitivamente eu não sou bonitão. Eu não sou um adolescente bonitão. Não tenho uma raba para sair mostrando. Tórax malhado. Não estou fazendo uma crítica subrepetícia ao Jones, não. Até gosto do Jones. Ele empolga tal, mas ele é honesto, cara. Eu respeito uma pessoa honesta. Eu respeito até um trotskista que seja honesto. Cara, um dos meus melhores amigos é trotskista. Então, respeito até trotskista. Liberal não respeito nenhum. Mas, respeito até trotskista, cara. Sem problema. Sendo honesto. Então, respeito o Jones, cara. O Jones faz um trabalho bom. Aquela outra lá, aquela ruiva, cara, é do bem também. Não vou dizer que, meu Deus, né? Mas
Ela faz um trabalho do bem, cara. Faz um trabalho do bem. A Sabrina, né? Sabrina Fernandes, gosta da guria. A guria faz um trabalho bom, cara. Porque a gente, você pega a ideia, você tem que divulgar a ideia. E essas pessoas mais jovens, a Sabrina não deve ter 30 anos, o Jonas acabou de fazer 30. Eles conseguem, evidentemente, passar a linguagem que as pessoas mais jovens entendem. Eu cresci na roça, cara. Fui morar numa casa com energia elétrica pela primeira vez aos 13 anos. Então, evidentemente, eu não sou da geração que já nasceu conectado. Não fosse o Paulo aqui, eu apanhava que nem bota na horta de tecnologia. Mas eu sei alguma coisa, como diz o outro. Está no escrito nos livros. Certo? Então, o lance do capitalismo, você vê, ele precisa muito do Estado Nacional. Muito. Então, esses primeiros banqueiros, os de Veneza e os de Amsterdã, é claro que houve Flandres, Gênova, Amalfi, blá, 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 blá. Mas vamos falar os núcleos centrais do capitalismo bancário no século XV, XVI e até começo do XVII. Indiscutivelmente, a Veneza e Amsterdã. Só que eles logo perceberam que faltava Veneza e faltava Amsterdã meios para defender os interesses desses banqueiros. Então, eles migram para a Inglaterra. A Revolução Gloriosa, veja só como é que são as coisas. Muitos banqueiros de Veneza migram para Amsterdã, quando percebem que as coisas estão mudando, migram para Amsterdã. E vejam, gente, que não foi coincidência. A Revolução Gloriosa, que foi a Revolução Gloriosa, foi derrubada de Jaime II, né? E a instalação do parlamentarismo, da democracia parlamentarista na Inglaterra, certo? A Revolução Gloriosa, se não me engano, é de 1685, 1683, coisa assim. Acho que é 1685. Veja que apenas... O que aconteceu em 1685? Derruba Jaime II, sem derramamento de sangue, os burgueses assumem o controle do Estado inglês, certo? Olha só como as coisas acontecem. Eles assumem o controle do Estado inglês e convidam para ser rei Guilherme de Orange, um holandês. Holandês, lembra? Banco sai, primeiro concentra em Veneza, Barcelona para Veneza, Lisboa para Veneza, concentra em Veneza, depois vai para Amsterdã, e aí os burgueses ingleses que haviam dominado o Estado pela primeira vez, que a primeira Revolução Burguesa não foi a Revolução Francesa, foi a Gloriosa, 100 anos antes. Certo? Ok. Eles pegam o Estado para si e convidam como o rei Guilherme de Orange, um holandês. Olha como as coisas acontecem. Em 1696, 11 anos depois da Revolução Gloriosa, o que acontece? Funda-se o Banco da Inglaterra. Quer dizer, os burgueses cobram. Falam, Guilherme, você está satisfeito com o trono? Estou. Então agora dos pais. Coloque-nos a nós, banqueiros, para tomar conta do galinheiro, da oferta monetária, do crédito e da emissão de moeda. Ok. E aí criou-se o Banco da Inglaterra, o primeiro banco central do mundo, que é um banco privado, não era um banco privado, é um banco privado. Feito? Em 1707, com chantagem, suborno, a Escócia se funde com a Inglaterra e cria-se o Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda. E aí, eles começam a tentar conquistar o Império. Estados Unidos, América do Norte, começou lá. Começou com uma política, uma proposta colonialista, vejam só. Uma proposta colonialista muito parecida com a de Portugal e Espanha. Uma pequena diferençazinha que os livros de história ensinam, ou ensinavam, né, com o novo ensino médio. Acho que eles vão ensinar agora é fazer bolinha de sabão. Né? Vocês já deram uma olhada? O nome das matérias que existe no novo ensino médio do Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Goiás? Então, não sei se tem mais história. Mas enquanto existia história, eles ensinavam essas coisas. As colônias do sul dos Estados Unidos, com clima subtropical, eram colônias de exportação. Os burgueses escravizaram pessoas da África, levaram para lá para trabalhar nas plantações, produzir fumo, essas coisas assim. E no norte foram colônias de povoamento. A burguesia podia praticar livremente a sua religião. Ok. Em 1776,
estoura uma revolta. Que foi o cúmulo de duas situações. Eu falei sobre isso no Twitter. Leila, você pode postar quando você falou sobre isso? Não. Como vocês sabem, eu perdi minha conta no Twitter e ela foi devolvida 4 dias atrás. Eu só vou ter acesso pleno a ela na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Às 15 horas, né? Aí, se alguém me lembrar, eu coloco os links em que eu estou falando exatamente sobre isso. Mas a independência dos Estados Unidos foi junção de duas classes. Contrabandistas, que não queriam pagar impostos, certo? Contrabandistas que não queriam pagar impostos. O imposto do chá, eles não queriam pagar imposto. Então eram contrabandistas. E, além desses contrabandistas, pessoas honestas em seus princípios, que estavam revoltados com um lance que o rei Charles da Inglaterra impôs às colônias. Ele proibiu as colônias de emitir dinheiro, cara. Proibiu as colônias de emitir dinheiro. Eles deveriam usar como dinheiro notas bancárias emitidas pelo Banco da Inglaterra, pelo qual eles deveriam pagar juros. Vocês estão entendendo a loucura? As colônias não podiam emitir moeda. Não podiam emitir moeda. Deveria usar para isso notas bancárias pagáveis com juros ao Banco da Inglaterra, que era um banco particular. Isso eles não aceitaram. Os contrabandistas, como Paul Lavergne, um negócio assim, se juntou a eles, fizeram a revolução e declararam a independência dos Estados Unidos em 1776 e conquistaram em 1783. Ironicamente, usando os mesmos métodos que mais tarde os vietnamitas usariam contra os americanos. O Vietnã não venceu, não sei se vocês sabem, o Vietcong não venceu uma única batalha, mas venceu a guerra. Por quê? Porque fez um admirável trabalho de marketing. Eles conseguiram demonstrar para a sociedade dos Estados Unidos que eles não eram os malvados. Era um grupo de camponês, plantador de arroz, que só queria viver em paz. E eles tinham uma medida muito interessante. Eles preferiam sempre ferir os oponentes do que levar para o plano espiritual. Em batalha, um soldado ferido, ele ocupa muitos outros soldados. E ele fatalmente vai ser mandado para casa. Uma vez que você enterra um óbito, você não vai levar o corpo para os Estados Unidos, a não ser que ele seja de oficial. Mas às vezes os soldados morriam lá e lá ficavam. Mas o que acontecia? Muito pouca gente via. Agora, uma pessoa que se tornasse aleijada por causa de um ferimento de combate, essa todo mundo ia ver. Está usando um sistema muito hábil de quase guerra mediática em 20 anos. Teve um mocó num short que eu publiquei, que eu falei, a Rússia vai vencer esse bagulho. Aí o argumento, cara, deve ler lá no Hoje no Mundo Militar, lá essas bobagens, deve fazer algum sentido. Mas isso não vai acontecer, porque o PIB dos Estados Unidos é de 20 trilhões, e o da Rússia é só 1 trilhão. Tirou essa informação do Dataco, né? Que no Banco Mundial, no FMI, você tem as informações corretas. No próprio site da CIA, você tem as informações que paridade do poder de compra, que é o que conta mesmo, a China é a economia maior dos Estados Unidos. E o PIB da Rússia é da ordem de 5 trilhões. Mas aí teve uma leitora que deu uma resposta ainda melhor que a minha. Eu falei isso para ele, falei, cara, se orienta. Mas teve uma leitora que deu uma resposta ainda melhor que a minha. Falou, cara, se PIB vencesse guerra, os Estados Unidos não teriam perdido para o Vietnã nem tomado uma surra do Afeganistão. Se PIB vencesse guerra. Certo? Não é essa a questão. Então, enfim, os Estados Unidos conseguem a sua independência e aí vem aquele processo que nós já comentamos. Vamos só relembrar aqui, para ficar bem estabelecido, para ficar claro. Em 1792, os banqueiros ingleses conseguiram impor aos Estados Unidos o primeiro banco nacional. Banco central particular, semelhante ao Banco da Inglaterra, era o Banco dos Estados Unidos. O primeiro banco nacional, o primeiro banco dos Estados Unidos, é claro que quebraram os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram quebrados. O povo, o comércio, o negócio, a agricultura, tudo tomou na tarraqueta. E aí, a concessão deles foi cassada em 1812.
1811, na verdade. Foi proposto em 1791, cassado em 1811. Ano seguinte, a Inglaterra responde com a guerra de 1812 entre britânicos e americanos, com uma desculpa qualquer. Eles queriam recolonizar os Estados Unidos para impor a vontade dos banqueiros. Aí veja só, aí já é a primeira guerra provocada especificamente por banqueiro, não é mais interesse comercial, interesse bancário. Gente, o que Aristóteles já havia entendido há 2.300 anos atrás. A usura, que é o que os bancos fazem, a usura é a forma menos natural de ganhar dinheiro. Porque você está gerando dinheiro a partir do nada, a partir de mais dinheiro, não é? É aquilo que Marx chamava de... Você começa a mercadoria trocada por mercadoria, depois mercadoria trocada por moeda, que era trocada por mercadoria. Moeda, portanto, era o intermediário de valor entre duas mercadorias. E aí surge, Marx falou, vai surgir um caso em que a moeda vai ser trocada pela moeda. E a moeda vai ter um valor intrínseco. Então, isso já... Aristóteles já havia falado sobre isso. A usura era antinatural por causa disso. Você está ganhando dinheiro não em cima de algo que você produziu, em cima do próprio dinheiro. Isso é antinatural. Mas é isso que os bancos fazem. Certo? É isso que os bancos fazem. E por isso eles foram à guerra contra os Estados Unidos em 1812. Perderam. Mas endividaram tanto os Estados Unidos que eles se viram obrigados a aceitar um banco central. Certo? Que foi esse. Ok. O segundo Banco Nacional. O primeiro tinha sido abolido. E o segundo foi recriado em 1832. Depois de muita encrenca, finalmente conseguem recriar outro banco, o segundo banco dos Estados Unidos, o segundo Banco Nacional. Foi recriado em 1832 apenas para ser cassado pelo presidente Andrew Johnson em 1852. A carta do... Opa! Boa noite, João. Fala aí, mano. Boa noite. Beleza. Deixa eu te perguntar. Você sabe qual que é a origem dessas famílias de banqueiros que você estava falando aí agora? Eu ouvi falar que elas vieram da Holanda, né? Depois passou para o Sim, Império então... Britânico, depois passou para os Estados Unidos. Isso, da Holanda para a Inglaterra e lá para os Estados Unidos. Outras fontes falam que a origem delas é desde os Cavaleiros Templários, aí passou para a Península Ibérica, para depois ir para a Holanda. Os dois estão dizendo a verdade. Deixa eu falar, a gente tem que tomar algum cuidado, porque a gente está gravando isso e vai para o YouTube. Então, deixa eu explicar da maneira que você consiga entender. Você sabe o nome antigo da Tailândia? O nome antigo da Tailândia era Reino do Sião. É o nome antigo da Tailândia. Espero que você entenda a referência. Então, vamos falar dos antigos tailandeses. Os primeiros banqueiros eram quase todos tailandeses, se é que você me entende. Por quê? Porque a Igreja Católica proibia a usura. O tailandeísmo também proibia, mas proibia a usura com outros tailandeses, não com pessoas de outras religiões. Então, os primeiros banqueiros tailandeses podiam emprestar dinheiro a juros para cristãos. Certo? E eles começaram a se dedicar a essa atividade. Tem uma série, eu tinha uma série muito boa na Netflix falando sobre Barcelona. Barcelona, cara. Pô, Barcelona. Mas Barcelona na Idade Média. E aí você vê banqueiros tailandeses lá no esquema. O Shakespeare falou sobre isso. O Mercador de Veneza tem um cara que é um banqueiro tailandês. Certo? Então, esses banqueiros eram de religião do tailandeísmo. Ok. Eles estavam em Veneza. E depois foram para a Holanda. E a gente tem que falar um pouquinho de linguística, incrivelmente. A Holanda, o holandês, é uma língua da família do Baixo Germânico.
existe uma língua muito próxima ao holandês chamada Baixo Saxão, ou alemão ripuariano, certo? Então, as famílias de banqueiros tailandeses eram holandesas ou dessa parte da Alemanha, que a Alemanha não existe, gente. A Alemanha só passa a existir em 1870, depois dos Oppenheim. 1871, na verdade, depois da Guerra Franco-Prussiana. Então, não existia Alemanha enquanto país. E o alemão, o idioma, na verdade, médio-alto alemão. Existiam outras línguas, não existe até hoje falado na Alemanha. Então, nós estamos falando do baixo alemão, baixo saxão. O baixo saxão é uma língua muito próxima do holandês. Elas são até mutuamente compreensíveis entre elas. O inglês não consegue entender um alemão. Mas um holandês consegue entender um baixo saxão. Semelhança entre português e espanhol. Certo? Na época, essa diferença linguística, essa coisa toda, não era muito, muito clara. Você tinha uma espécie de degradê de dialetos, que ia desde Hamburgo, um centro financeiro, onde viviam algumas famílias de banqueiros tailandeses. Lembra, o antigo nome da Tailândia era Siam. Então, Hamburgo tinha algum desses banqueiros tailandeses, por causa da Liga Hanseática. Está entendendo o lance? Hamburgo fazia parte da Liga Hanseática. Bremen também é um centro da Baixa Saxônia, que também tinha banqueiros tailandeses, por conta da Liga Hanseática, que pegaram banqueiros que foram para a Holanda, vindos de Veneza. Mas não eram banqueiros católicos, porque o catolicismo não permitia isso, eram banqueiros tailandeses. Esses banqueiros tailandeses foram para a Inglaterra durante o processo que eu falei para vocês aqui, não sei se estava, acho que foi antes de você chegar, processo de formação do Estado Nacional Britânico. Os burgueses dão um golpe, derrubam o rei Jaime II e assumem eles mesmos o poder com a Revolução Gloriosa em 1685. É convidado um rei holandês, Guilherme de Orange, para ser o rei da Inglaterra. Guilherme de Orange falou assim, recebe um pedido dos seus patrões. Falou, agora nós queremos um banco central, dominado por nós, um banco particular, que vai emitir a moeda, certo? E vai dirigir a política monetária. Esse banco particular vai ser o Banco da Inglaterra. Guilherme de Orange deu a carta e o Banco da Inglaterra surge em 1696, um banco particular, lembre-se disso. Então, os banqueiros colocaram a mão no galinheiro, né? E lembre-se, quem são esses banqueiros? Eles vieram da Holanda. Os que vieram da Espanha também para a Holanda, aí lembra que eu falei que tinha um lance da Holanda, as duas partes são verdadeiras, os que disseram que vieram de Veneza, e depois foi para Amsterdã, e também não só Veneza, Bremen, Hamburgo, tipo Rothschild, essas coisas, né? Mas alguns vieram da Espanha, realmente. Porque a Espanha era uma nação que tinha muito desses tailandeses. Mas durante o processo de unificação da Espanha, Catarina de Aragão e... Como é que é? Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Eles expulsaram os muçulmanos e os tailandeses da Espanha. E muitos desses tailandeses expulsos foram para... Os muçulmanos só atravessaram o Mediterrâneo, tudo de boa. Mas os tailandeses, na época, não tinha pátria. Então, muitos deles foram para a Holanda. Então, a origem dos banqueiros tailandeses da Holanda é os que vieram de Veneza, né? E os que vieram da Espanha. Mas, além desses, existem outros banqueiros tailandeses que vieram da Liga Hanseática, cidades como Bremen e Hamburgo. Entendeu? Esse caldo de banqueiros tailandeses forma um núcleo que cobrou de Guilherme de Orange o preço de ter se tornado rei, a criação do Banco da Inglaterra. Esse Banco da Inglaterra, aí ele atua desde então, né? Mas aí a gente volta àquela questão que a gente estava comentando do desenvolvimento do Império Britânico. Certo? A questão do Império Britânico. Qual que é o bagulho aí? Tão logo as colônias se tornam independentes, lembrando, a declaração de independência não quer dizer independência. Declaração de independência, o início da Revolução Americana em 1776. Mas a independência concreta só foi conseguida em 1783. Curiosamente, coincidentemente, o mesmo ano em que a Inglaterra conquista as partes importantes da Índia.
e termina a Guerra dos 30 Anos contra a Inglaterra, contra a França. Quando termina a guerra entre Inglaterra e França, a Inglaterra se é senhora da Índia e do Canadá. Então, veja, guerra, viu? Como a guerra perder as colônias, perder o poder sobre as colônias, mas os banqueiros queriam mais. Então, através da guerra com a França, eles acabaram se tornando donos da Índia e das terras de onde hoje é o Canadá. Então, veja, aí os banqueiros financiaram a guerra, certo? Em troca de juros, em troca de impor o seu poder, certo? Em troca de impor o seu poder em mais terras. No caso, no que viria a ser o Raj britânico, no que viria a ser o Canadá, Companhia da Baía de Hudson. Eles criam outra empresa comercial privada paralela ao Banco da Inglaterra, Companhia das Índias Orientais. Então, o empreendimento imperialista se alicerçava no Banco da Inglaterra, sobre isso nenhum fio, e na Companhia das Índias Orientais, que era o braço comercial do imperialismo britânico. Certo? Ok. Eles, então, se envolvem, enquanto o capitalismo industrial está buscando indústria, escravizando a própria população, porque as condições que os ingleses que trabalhavam nas fábricas no século XIX eram muito piores que a dos escravos romanos, não tem nem comparação. Certo? O trabalhador livre vivia muito pior que o escravo, até porque, se você estudar em Roma, eu tenho muitos fios sobre isso, não posto agora, porque, como eu disse, eu fui banido do Twitter há alguns meses, e depois de muita briga, consegui reaver a minha conta. Mas ela só vai estar plenamente funcional na sexta-feira, 15 horas da tarde. Até lá eu não posso pegar o link dos fios que eu fiz. Mas eu garanto que eu fiz. E mais tarde eu até posto aqui, a partir de sexta-feira, 15 horas da tarde. O que é que acontece? O imperialismo ele é estudado, coincidentemente, por livros didáticos feitos por empresas britânicas, ou canadenses, ou americanas. A culpa é sempre dos comerciantes. A UOP e tal. Mas você não vê em nenhum livro didático referência nenhuma à companhia que os banqueiros criaram com o dinheiro da guerra. Uma empresa chamada Hong Kong and Shanghai Bank Company, também conhecido como HSBC. O HSBC foi criado pelos banqueiros, lembra os banqueiros tailandeses? Foi criado pelos banqueiros para organizar o comércio de ópio, uma droga, com a China. A ideia era viciar todos os chineses e pegar toda a prata da China. Para isso eles fizeram a guerra do ópio. Aí você fala, os interesses comerciais. Não, meu irmão, seja honesto, editora de livro didático do sistema TOC, do sistema Bertulli, não vamos citar os nomes, porque a gente não quer processo, né? Mas essas empresas de educação, de colégio privado, são, na verdade, fantoches de editoras anglo-saxãs, americanas, britânicas, canadenses, que impõem a sua visão de mundo através do negócio da educação. A reforma do ensino médio foi feita para ajudar essa gente. Perfeito? Esse foi o lance. E aí você nunca ouve o nome da companhia bancária responsável pela guerra e que mais lucrou com a guerra e com o comércio de drogas com a China, que só foi proibido com a Revolução Chinesa em 1949. Então, o que o mestre Leira está falando? Que até 1949, a Inglaterra, então, somos contra as drogas no próprio território. Porque até 1949 era possível vender drogas aos chineses. E era isso que eles faziam com o ópio. Quem era a empresa responsável por isso? Não era comerciante, igual os livros didáticos ingleses falam, não. Era a companhia bancária Hong Kong and Shanghai Bank Company, HSBC, que inclusive teve envolvido em outro escândalo de branqueamento de dinheiro vindo das drogas do México, recentemente. Perfeito? Então, os banqueiros por trás dessas guerras. E aí, vamos voltar ao caso dos Estados Unidos.
O povo se livrou graças a Andrew Johnson em 1852, o segundo Banco Nacional. Mas os banqueiros não desistiram. Um punhado de presidente foi suicidado, passou para outro plano espiritual, foi envenenado, até que finalmente eles encontraram um Temer americano chamado Woodrow Wilson, que tenta em 1911 recriar o terceiro banco dos Estados Unidos, terceiro banco nacional. O público reagiu, em 1912, na verdade, o público reage de maneira furiosa. E em 1913, na véspera do Natal, quando todo mundo que era contrário a isso estava em casa, os prepostos dos banqueiros aprovaram, na calada da noite, a lei que criava o Federal Reserve, que é só o terceiro banco dos Estados Unidos com outro nome. Federal Reserve, o Fed, eu não sei se vocês sabem, é um banco privado, é particular, ele não é público. Ele nem é um banco central independente, igual ao Brasil, não. Ele é um banco privado mesmo. É um banco particular. E aí o que ele faz? Coincidentemente, um ano depois do estabelecimento dele, em 1913, estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí o dólar assume o controle do mundo. O dólar, gente, vamos ver o que é o dólar, para a gente entender essa relação, esse link de banqueiro, conflito e guerra. O dólar é uma moeda fiduciária. Quer dizer que ela não tem lastro. Ela pode ser simplesmente emitida. É um título de dívida que pode ser simplesmente emitida. Traduzindo, o Banco Central brasileiro também tem essa palhaçada, depois da independência. O Banco Central de um país pode simplesmente emitir moeda e emitir dívida. E quem vai pagar? Os outros. Viu que ficou fácil ganhar dinheiro? E viu porque a tendência é o empobrecimento do país, os negócios acabarem falindo, não prosperando? Então, toda aquela coisa que a mídia vende, oh, meu Deus, o game é caro no Brasil por causa dos impostos. Fica de banco. Certo? No caso específico do videogame, o lance é outro. O Brasil, ao invés de cobrar imposto dos ricos, ou seja, da fortuna, das posses de cada um, ele cobra imposto do consumo. Ora, quanto mais pobre uma pessoa é, mais do dinheiro que ela vai gastar, que ela vai ganhar, ela vai consumir. Os pobres consomem 100% do que ganham. Quanto mais rico você é, menos você consome. Gente, vamos pegar um bilionário mesmo e um próximo de falir, como o Lehman, ou o sul-africano lá da mina de diamantes, o Elon Musk, né? Vocês acham realmente que eles vão conseguir comprar 1 bilhão de açaís? Bom. Então, a quantidade de dinheiro que um bilionário gasta consumindo é muito pouca, comparado com o que ele ganha, como é que eles chamam, investindo, na verdade, especulando, né? Então, ele vai consumir uma parcela pequena da renda comparativa a uma pessoa pobre. Eu sou uma pessoa pobre. O que eu ganho é todinho gasto consumindo, eu não poupo. Por que eu não poupo? Leider, mas você não tem mestrado em economia? Tem. Então, você sabe que você devia poupar. Sim, eu sei. Mas eu sou pobre. Como é que eu vou poupar? Eu falar, não vou comer esse mês para poupar dinheiro para o mês que vem? Isso não existe, gente. Não existe. Se eu quiser comer, eu tenho que gastar o dinheiro que eu ganho. Se eu quiser roupas novas, aliás, as minhas roupas são de 5 anos atrás. Eu compro calçado. Porque tudo que eu ganho, eu consumo. É o que as pessoas pobres fazem. Quanto mais pobre você, mais você consome. Então, mais você paga imposto no sistema tributário brasileiro, que é feito para arrancar dinheiro das pessoas e mandar para os bancos. Por que mandar para os bancos? Esse imposto vai para o governo. Metade de tudo que o governo gasta é pagando o título da dívida. Ou seja, ele pega imposto dos mais pobres da classe média para transferir para banco. Não satisfeitos em roubar metade do orçamento nacional, os bancos também escravizam a população. 30% do gasto das famílias brasileiras é com o banco. Parcela de dívida, que vai tudo para os bancos. Então, os bancos ficam com metade do orçamento nacional e 30% do consumo das famílias. Touché. 1/3 de tudo que o Brasil arrecada todos os anos vai para os bancos. E isso é porque o nosso Banco Central é independente.
Imagina nos Estados Unidos, em que não tem nem esse véu de independência, de controle do Congresso. Ele é um banco particular mesmo. Então, promove a Primeira Guerra, promove a Segunda, e adivinha o que é que os bancos estão fazendo agora? Promovendo a Terceira Guerra Mundial. Mas o que é que um banco ganha com a guerra? Gente, é fácil entender. Os bancos, ao criarem moeda fiduciária, eles vão inundando o país com dinheiro. Isso gera inflação. A inflação desvaloriza o dinheiro. É tudo que o banco não quer. Então, veja bem. Para impedir que os Estados Unidos fizessem exatamente isso, Bretton Woods estabeleceu que os Estados Unidos só emitiriam dinheiro quando tivesse uma determinada quantidade de ouro. Os Estados Unidos saem desse acordo em 1971. Acaba com o sistema Bretton Woods. E começa a emitir dinheiro descontroladamente. Depois você faz um lastreamento desse dinheiro no petróleo do Oriente Médio. Mas isso é outra história. O fato é que a moeda dos Estados Unidos é fiduciária. Ela não é lastreada em ouro, não é lastreada em prata, não é lastreada em nenhum recurso. Ela é uma moeda fiduciária, é um título de dívida que você acredita que vai ser pago em troca de alguma moeda, de alguma mercadoria. Fazia sentido quando os Estados Unidos era a maior potência industrial do mundo. Mas agora que indústria os Estados Unidos têm? Eles lastrearam a moeda deles no petróleo que não é deles, é dos árabes, e depois lastrearam as dívidas numa mercadoria que não são eles mais que produzem, são os asiáticos. Então, ele só fica com o trabalho de emitir dívida para os outros pagarem. Só que a dívida foi crescendo tanto. Hoje ela está em algum número entre 150 e 300 trilhões de dólares. Fora os derivativos que ultrapassam os 2 quatrilhões de dólares. O que é um derivativo? É um seguro que se transforma em dívida. Mas você sabe quando esse seguro se transforma em dívida? Na pior hora possível, que é quando o sistema quebra. Quando ninguém está dando conta de pagar suas dívidas, o derivativo, que era o seguro, se transforma numa dívida. E aí, com o sistema, nós temos 2 quatrilhões de derivativo e 300 trilhões em dívida. É isso que sustenta o dólar. Um economista chamado Michael Woodson, sobre esse esquema, disse: uma dívida que não pode ser paga, não será paga. É por isso que os Estados Unidos estão tão desesperados em fazer a pergunta que o Paulo fez no outro canal. Leida, o que é o grande reset? Está lá no Fórum Econômico, no site do Fórum Econômico Mundial. Oficialmente, eles querem combater a desigualdade. Banco quer combater a desigualdade. Eles querem um planeta mais limpo, uma sociedade mais ecológica. A sociedade ecológica chinesa, a civilização ecológica chinesa, que é uma sociedade mais ecológica. O banco, não. Então, o que eles querem? Simplesmente privatizar todos os recursos naturais do planeta. E cobrar por eles. Ou seja, eles pegam uma montanha de dívida de 300 trilhões e compram o ar, as florestas, o verde, a água limpa para eles. E aí, como passa a ser deles, eles administram, ou seja, para você respirar ar puro, você paga uma taxa. Igual você já paga por beber água. E as pessoas acham normal. Entendeu a lógica? Essa é a lógica. Esse é o grande reset. Simplesmente privatizar todos os recursos ambientais do planeta. Passar isso para o controle dos bancos, fornecendo liquidez, quer dizer, diminuindo, a liquidez da economia. A liquidez é causada pelo excesso de dívida. Se você transforma a dívida, que é um passivo, num ativo, que é um ativo ambiental, a dívida some e se transforma, na verdade, em recurso para você. Os banqueiros passam de uma situação em que deviam 300 trilhões de dólares para a situação em que eles são donos de 300 trilhões. Com que trabalho? Nenhum. O trabalho dos Estados Nacionais de passar o gerenciamento do meio ambiente para eles. É isso que é o sistema. Esse é o grande reset pensado pelo sistema. Qual é o problema? O problema é que a Rússia teve outra ideia. A China teve outra ideia. E antes desses dois países, o Irã teve outra ideia. Não. Vocês não vão fazer isso. Não vão fazer. Então, Coreia do Norte, Índia cada vez mais, árabes cada vez mais, Turquia cada vez mais, Brasil, depois que nós nos livramos do miliciano genocida, Argentina, Argélia, Brasil, cria os BRICS, ideia do Lula, cria os BRICS. Os BRICS
se tornam ricos, porque no governo Bolsonaro o cara só está preocupado em proteger a família de crime e roubar, né? Aí você fala, Leida, mas e se o Bolsonaro te processar? Meu canal é muito pequeno. Existe um mecanismo jurídico chamado exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Se alguém te processar por calúnia, quer dizer que você está mentindo, você pode pedir ao juiz exceção da verdade. São os meios para provar que você está dizendo a verdade. E o que não falta é prova de que o Bozo, isso poderia ferrá-lo terrivelmente. Então, ele não vai fazer nada. Porque sabe do mecanismo de exceção da verdade. Nunca se esqueçam desse mecanismo. Se você tiver certeza de alguma coisa, isso vai ajudar vocês muito. Exceção da verdade. Mas vamos lá. O fato é que os banqueiros querem a Terceira Guerra Mundial para fazer esse grande reset. Vence o mundo, e aí o mundo, meu Deus, é uma guerra, temos que cuidar do meio ambiente. Quem vai cuidar os banqueiros? E os banqueiros se tornaram donos do mundo inteiro. Esse é o objetivo da guerra. Só que a Rússia, o Irã, antes da Rússia, e a China agora, também a Coreia, não vão aceitar esse mundo. E esse é o motivo do conflito, um conflito civilizacional entre o mundo da produção, do socialismo industrial eurasiano, e o mundo da especulação, capitalismo financeiro, anglo-sionista, liderado pelos Estados Unidos. Perfeito? Então é essa a questão. Gente, alguém quer colocar aqui alguma dúvida, algum tópico para debater? Ninguém? Vânia? Paulo? Nenhuma ideia? Tranquilo? Gente, eu não explico tão bem assim, não é possível, socorro. Bom, enfim, né? Se você que estiver me vendo aí no YouTube, tiver qualquer dúvida, qualquer questão, quiser fazer qualquer comentário, por favor, sinta-se livre para fazê-lo. Sinta-se bem-vindo fazendo. Aqui a gente não morde as pessoas que nos dão audiência. Pelo contrário, a gente pede mais audiência, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Ajude a gente a furar a bolha. Nós não somos tão ruins assim, não. A gente procura fornecer um conhecimento de qualidade, cara. Material bom aí. Compartilha, curta, mostra para os amigos, para as amigas, certo? E nós temos a versão disso aqui gravado, nós vamos colocar no BitChute, para você poder incorporar em qualquer site seu, e vamos deixar o arquivo original no Telegram. Você pode simplesmente baixá-lo. Porque o nosso objetivo aqui é divulgar a informação. Certo? Onde houver a mentira, nós vamos tentar levar, pelo menos a versão. Não dá para falar que você é dono da verdade, pelo amor de Deus, isso é muita petulância. Mas nós vamos levar pelo menos uma visão alternativa do que a mídia, a imprensa divulga, do que os livros didáticos falam, do que você vê na Globo. Ok? Muito obrigado pela participação e até a próxima.